pode botar uma senha sobre isso. O treinamento que me popularizou e o livro é ensinar as pessoas a nunca mais nenhum filho bastardo, nenhuma adúltera, nenhum marido golpista, nenhum juiz vagabundo tomar um centavo seu. A Polícia Federal, a FBI, a CIA, a NSA pode brocar a sua casa. E se você dominar isso aqui, ninguém nunca mais vai tomar um real seu. E se ninguém te honrar, você leva seu patrimônio pro caixão. Você não deixa nem pra filho, nem pra mulher, nem pra juiz, nem pra advogado, nem pra imposto de morte. Isso. Ou seja, aqui o presente. Esse padrão é 1248 e esse padrão é alfanumérico, não é isso? Como é alfanumérico 0? Não marca nada. Como é alfanumérico 1, marca 1, não é isso? Aí existe um padrão alfanumérico de 12 palavras, e aí você vai marcar aqui, você pode inclusive ter uma tabelinha disso, como é que escreve os números alfanumérico e como é que escreve os números no 1248. Porque o pessoal que tá vendo não tá entendendo porra nenhuma até agora. Essa é um gabarito, é um gabarito que você vai colocar palavras e essas palavras vão ser a chave. E aqui eu vou contar as palavras, tipo assim, é a quinta palavra, é a 10ª palavra, seria isso? Tá na ordem isso, é. Tá na ordem, ou seja, eu ponho isso aqui, guardo isso aqui embaixo do tênis. Então você vai marcar isso aí com lápis ou uma caneta, e aí na hora que você fizer um buraco disso aí, que é feito pra ser bem frágil, até com agulha e fura. É plástico, você vai poder passar em qualquer lugar, em qualquer avião e tal. Não, você pode pegar isso, colocar em cima de um papel e marcar com a caneta ou lápis e guardar no bolso. Você ainda consegue fazer coisas menores e mais leves do que isso com esse. Tá, isso aqui você está falando de uma... Muito obrigado aqui pelo presente aqui. E é o seguinte, a gente está falando de como você guardar sua senha essa de uma conta em bitcoins. Gerada fora da internet. Isso. Porque você precisa colocar o bitcoins em algum lugar. Aí no caso você está falando o que chama de cold wallet. Ela pode ser cold ou pode ser hot. Hot é se ela já foi exposto na internet. Se você chegar agora, instalar no seu celular Blue Wallet e colocar lá, gerar 12 palavras, vai ser uma hot wallet que você pode fazer um backup num negócio desse. Ou se você fizer isso com o celular desligado, sem acessar a internet, vai ser uma cold wallet. Isso a gente vai explicar daqui a pouco pro pessoal, porque você já entrou no meio da conversa, porque isso é uma... Para quem tá entendendo isso daí é quem já vive aí do Bitcoin. Então, antes da gente iniciar, porque hoje é um dia diferente, Pela Fechadura ao vivo. Eu não sei se tem alguém olhando, né, Rian, pela fechadura aí, mas primeiro vamos falar da BIPA. Cadê a BIPA aqui, ó? A BIPA... que inclusive foi você que me indicou a BIPA, você que falou, Ricardo, abra uma conta na BIPA e comece a ter esse contato, se expor aí ao mundo do Bitcoin, não é isso? Então, deixa eu falar pro pessoal já, Rian, quem tá assistindo agora e daqui para frente também, quem assistir gravado, se você começar a entender o que é o Bitcoin, que não é pirâmide, não é para você especular... Tem pirâmides com Bitcoin, como tem pirâmides com dólar, com real. Exato. Bitcoin não é pirâmide, Bitcoin não é também para você fazer uma especulação maluca que você vai ficar milionário da noite pro dia. Você até pode ficar, mas o intuito não é esse. Bitcoin nada mais é do que um ativo, do que uma moeda. Assim como o dólar, assim como o ouro, assim como o euro, o Bitcoin é uma moeda equivalente. A questão é que, por que o ouro ganhou da prata nos últimos 20 séculos? Por que a prata ganhou do cobre nos últimos 20 séculos? Há 20 anos atrás, uma grama de platina custava o triplo de uma grama de ouro e agora custa metade, não é isso? A platina está valendo menos porque encontraram mais jazida, é isso? Porque a inflação da platina é maior. O Bitcoin é mais escasso do que o ouro e a partir de sábado ele vai ser menos da metade da escassez do ouro. E daqui a 4 anos, 4 vezes menos, e daqui a 12 anos, e assim sucessivamente. A gente vai chegar nisso aí, mas olha o que legal. Primeiro, quem estiver vendo e quiser depois abrir uma carteira lá na BIPA, para você botar os seus bitcoins, você pode usar tanto esse QR Code ou então acessar o código Não Minta Pra Mim. Olha que beleza. Então o Ricardo Ventura te ajuda a usar a BIPA. E o que é mais legal, né, Rian? As pessoas abrindo a conta e fazendo a primeira transação, por exemplo, em R$10, eles já ganham um cashback de R$5. E aí, a partir de quanto que ele vai usando, ou seja, comprando, vendendo, pagando contas, ele pode chegar até num cashback de R$100, não é isso? Então, agradecer a BIPA aí por estar apoiando esse bate-papo que apenas está começando. Então, vamos lá. Aqui a gente fez um prólogo que muita gente entendeu o que você quis dizer, outras pessoas estão boiando, né, que nós estamos falando vários termos em inglês aqui, estamos falando de Lightning e carteira offline, online e tal. Mas eu quero primeiro... eu vi pouca pessoa falando sobre isso, o Renatão, sua acadêmica, mercado de capitais, você é especialista em... Fui escola na Europa, estudei na Itália, na Alemanha, na Holanda, tive bolsa para conhecer Nobels em Chicago, eu estudei bastante. Como é o nome da... É a linda mulher, né, que o cara fala pra puta, né, a puta, eu não terminei o 2º grau e você, eu fui até o fim, né, isso? Eu gosto de dizer a mesma coisa lá do Richard Gere, eu fui até o fim, né, isso? Fui professor de efetivo, substituto em universidades federais, eu fiz a carreira acadêmica completa, viu?
Você estudou... Eu tenho autoridade para dizer que isso não vale nada hoje em dia. Primeiro que os cursos que eu fiz não existem mais, eu fui aluno de pessoas da Silent Generation, que nasceram antes da Segunda Guerra Mundial, não é isso? Que já eram... Tipo assim, a diferença moral de um baby boomer para alguém que nasceu antes da Segunda Guerra já é uma coisa gritante. De um baby boomer para geração X, bicho. Hoje em dia você entra no universo. Se a gente mudar a penalidade em X%, se a gente reduzir a chance de impunidade em X%, como os comportamentos vão mudar. Inclusive, dentro da teoria dos contratos, se explica que todos os agentes são imperfeitos e todos os contratos são imperfeitos. Porque um contrato muito completo, ele tem um custo absurdo para ser feito, ele não tem nem como você compreender, né? Entendi. Então existe uma quantidade ótima de cláusulas no contrato para que ele seja compreensível e que ele limite e dê poderes equivalentes às duas partes, né? O Bitcoin, para você entender completamente o Bitcoin, você tem que ter alguma noção de informática, alguma noção de sistemas distribuídos, alguma noção de governança, para entender o que é uma plataforma, o que é como é um sistema de consenso como o Bitcoin, como é que tem um negócio desse que não tem dono, como é que você entende de um negócio desse, e ao mesmo tempo você tem que ter noção de economia austríaca. Se você não tiver noção de economia austríaca, se você achar que a inflação é IPCA e não aumento da base monetária, você vai defender até o fim o seu dono. Você vai querer ser escravo pela própria natureza até o fim, não é isso? E te paralisa. Você tem que mexer num negócio que você não entende. Eu estou dizendo, o maior investimento, hoje em dia a gente vive em um ambiente de juro negativo, a inflação real aumenta da base monetária. Se você não tem agora... O que você fala de base monetária? Ou seja, a quantidade de grana aumenta, aí você, como tem mais dinheiro naquele país, as coisas começam a valer mais dinheiros. Tem mais dinheiro e menos riqueza. Se o Brasil crescer agora a 50%, ele não volta ao que era em 2011. Se o Brasil agora subir em dólar nominal 50%, ele não vai voltar a ter a riqueza que tinha em 2011. Se você considerar em relação ao resto do mundo, se dobrar, não chega. Você vai sendo diluído em 20%, 30% ao ano. E o pior de tudo, você tem um investimento lá, investimento entre aspas, porque não existe nenhum investimento em banco e nada disso, juro negativo não é investimento, não é isso? Você não tem VPL positivo. Aí você chega no banco, o cara vai lhe pagar 15%, imprime 20% mais reais, você perdeu 5%, não é isso? E aí o cara ainda vai botar você para pagar imposto de renda. Sobre aquilo que você ganhou. Na verdade, a correção monetária seria mais do que o que você recebeu, né? Já lá o que for, porque ele ganha um pouquinho acima da inflação, mas na realidade a inflação real dos valores é acima do que o mercado financeiro me paga. É isso. Pois é. E a tendência agora? O Plano Real, antes de 98, o Plano Real era a dolarização, que é o que Milei quer fazer na Argentina. A gente tinha reais. Que era 1 por 1, ele começou a 1 por 1. Existia a banda cambial e tal, não existia câmbio flutuante. Depois de 98, que teve a crise cambial, ele disse, olha, agora vai acabar esse negócio de garantir, não vai ser dolarização mais. Vai ter câmbio flutuante, mas vai ter responsabilidade fiscal, não é isso? Não gastar mais do que você arrecada. E vai ter superávit primário. Vai ter responsabilidade fiscal com calabouço fiscal? Vai ter superávit primário? Acabou o Plano Real. É isso aí. A gente vai viver nos próximos anos o que era antes do Plano Real. Quanto é que foi a inflação nos 6, 7 anos antes do Plano Real? Chegou a 110% do overnight. Uma moeda de aço. Eu não acredito que a BIPA vai existir na próxima década. Eu acho que aqueles caras vão falir ou vão ser fechados involuntariamente. Eu acho que a gente vai ser... As pessoas que não quiserem ser escravos pela própria natureza vão ser perseguidos nesse país mais do que os judeus sequer já foram. Mas se esses caras existirem por mais 1 ou 2 anos, eles podem ser úteis para salvar nossas famílias, né? Você acredita que tá? Sim. A gente tá falando, acho que muito difícil aí pro pessoal. Eu acho que o pessoal, não sei se eles estão entendendo, apesar que esse papo é nosso. Se tiver alguém olhando... As pessoas mais ricas do Brasil, elas enriqueceram com o dinheiro delas ou emprestado do governo? Emprestado. E você consegue dinheiro do BNDES? Você construiu esse lugar aqui com dinheiro do BNDES, do Nordeste? Não. BNDES e juros mais... Um pipoqueiro no interior da Bahia não consegue manter o carrinho de pipoca aberto ali sem esquema político, que imagine, Sim. Né? Vagabundo. Nesse país, Tá a regra invertido. é legalidade e ilegalidade. A regra é ilegalidade. Vale a pena você botar seu dinheiro, seu futuro num lugar desse? Mas é aí que eu quero chegar. 30% do patrimônio em Bitcoin não pode dizer que é Então, opositor desse cara, regime. mas vamos lá. É comparsa financiador de brega pedófilo, não é isso? Sim, porque você tá botando dinheiro em quem... Sim. Porque assim, poucas pessoas sabem que vem amaciando todo o sistema podre e tudo mais. Rosemary Noronha, como é o nome do filho lá, do cara que tava com um relógio de 5 milhões de reais. Pois é, você quer financiar Todo aquilo? o outfit Pois dele é. ali era a polícia, que quem paga o político, quem paga o professor municipal, estadual e federal, quem paga o asfalto, quem paga os benefícios lá de R$600, né? Mas ela Pois é. acha que o governo emite dinheiro, esse dinheiro surge do nada e esse dinheiro é distribuído para pagar os Tem gente que ainda acha que salários. tem lastro em ouro, porra. Então, Tem gente que é. ainda acha que tem lastro em ouro o dinheiro, né? A maior fonte de enriquecimento do Estado não são os tributos, é o aumento da base monetária. Entendi. Ele imprime dinheiro acima do que pode Pois e é. vai tocando na... Não, e pode o que ele quiser agora com calabouço fiscal, não é isso? Se você tá me ouvindo, se você tá vendo esse programa, tudo que eu tenho a lhe dar, e de informação, eu lhe dou de graça. É só tempo que a gente cobra.
Bote na internet aí, no L de Liberdade, Bitcoin Red Pill. Meu livro tem de graça ditado. Pesquise na internet que você acha ele de graça em qualquer formato que você imaginar, até ditado. Se você for analfabeto, você consegue ler, ouvir ele. Se você tiver mais interesse de compreender os conceitos, pode meter bronca lá. Inclusive, como é o nome do cara do UFC 300, que botou pra fuder, espancou o cara e depois espancou, dizendo: se você ama a sua família e seu país, lê as 6 lições de Ludwig Mandini. Você viu esse negócio do Renato Moicano? O cara botou pra fuder. Ele é aluno. A maioria de nós não tem nenhuma chance de mudar a história do país. A gente pode mudar a nossa história da nossa família. Isso é indiscutível, né? É melhor ser um macaco que tenta mudar árvore de lugar ou mudar de árvore? Mudar de árvore? Pois é. Pela conta, porque o computador vai fazer uma protocolo. conta. A definição é essa, é um protocolo. Mas aí que tá, Renatão. Isso sistema de consenso. Isso é o que tá por trás, é aquele lance. Isso é o... É um ativo mais escasso que o ouro. Pronto, então, é isso que ele devia ter dito, né? Essa explicação, pra mim, foi o quê? Era como o motivo que o ouro ganhou do cobre em 20 séculos. Se o Bitcoin continuar existindo, ele tende a ganhar do ouro 20 séculos. Essa explicação já seria o suficiente, né? Por exemplo, se ele falasse, ó, o Bitcoin é uma forma de você pagar e receber e tal. E nenhum juiz nunca vai lhe tomar. E você memoriza dinheiro na cabeça e manda por qualquer meio de comunicação. Mas vamos lá. É uma maneira de concentrar trabalho e tempo, né? Exato. Ou seja, as pessoas aceitaram que aquilo valia alguma coisa. A primeira transação, inclusive, foi para comprar pizza. Foi uma das primeiras. Foi uma das primeiras. Teve transaçõs antes com dinheiro. Os caras compravam Bitcoin e tal, mais ou menos avaliando com energia elétrica. Às vezes a primeira transação por bem. A primeira compra de alguma coisa foi o negócio do Laszlo Haniaks, né? De nome era o Satoshi Nakamoto. Qual que foi o intuito? Primeiro, por que esse cara criou, esse cara, ou essa mulher, esse homem, ou esse grupo, por que eles criaram o Bitcoin? No bloco Gênese. Vamos de etapa por etapa. Inclusive a mensagem do bloco Gênese é a manchete de um jornal que tem Israel saindo da faixa de Gaza pela segunda vez. O bloco Gênese tem inclusive, uma das propriedades intrínsecas do Bitcoin é você poder colocar mensagem nas transações. Como você pode mandar mensagem no Pix? São dezenas de tentativas antes de se fazer uma moeda digital. Isso não é nenhuma novidade em 2008. Milton Friedman, tem vídeo de Milton Friedman em 99 dizendo que só faltava uma coisa para que existisse uma moeda digital imune a controle de capitais e expropriações, que era a resolução do problema dos generais bizantinos, que é um problema lógico e matemático que tinha séculos. E ela foi resolvida por uma coisa chamada Proof of Work, que é prova de trabalho, que é o esquema da mineração. Inclusive o Proof of Work também é solução para outras coisas, por exemplo, spam de e-mail. Se você tiver que pagar para mandar uma mensagem, você não vai ficar mandando mensagens aleatórias sem valor, né? Pronto, perfeito. Isso. Aí na mensagem, no bloco Gênesis, tem o primeiro bloco do Bitcoin tem uma mensagem de uma manchete de um jornal que fica muito claro para as pessoas que entendem o que é juro negativo, o que é quantitative easing, que Satoshi Nakamoto entendia muito mais de teoria dos jogos e governança do que de programação. Porque ele coloca a manchete de um jornal inglês que fala que o governo, pela segunda vez, vai usar dinheiro público para salvar bancos corruptos. Acabou, não é isso? Se ele imprime dinheiro infinito para salvar pela segunda vez o sistema bancário que tá podre, capitalismo sem falência é o cristianismo sem inferno, não é isso? Sem inferno tem um motivo para você se santificar? Não. O Bitcoin deu certo porque ele juntou diversas tecnologias, como o Proof of Work, como a assinatura de criptografia assimétrica, curvas assimétricas, inclusive. É isso. Uma série de tecnologias. Isso foi tentado várias vezes e deu errado. O Bitcoin foi a primeira vez que deu certo, porque já tinha todo o conhecimento, cada uma das tecnologias que foram necessárias. Inclusive, o núcleo da minha mensagem é a mensagem do Falcão, não é isso? Que homem é homem. E mulher é mulher? Não, menino é menino. Menino é menino. Viado é viado e político é político, não é isso? Pronto. Os nomes. A inflação é o aumento da base monetária. A inflação é o aumento de quê? Da quantidade de dinheiro. Isso. Não é o aumento do feijão, do arroz. O CPI, que é a medida oficial dos Estados Unidos, nos últimos 30 anos mudou 22 vezes. Como é que eu vou reconhecer como aumento um critério que toda hora os caras mudam? O bicho americano chama de CPI, né? O CP mentira. Tipo, mesmo que esse índice fosse verdadeiro, se você considerar que a sua renda tem que aumentar, o preço das coisas e não o aumento da base, você está renunciando todos os ganhos de escala e tecnológicos. Seu avô tinha computador em casa? Não. Meus avós nasceram em casas que não tinha energia elétrica. Meus pais nasceram em casas que não tinha televisão. Se meus avós e meus pais tivessem reconhecido a inflação como IPCA e os ganhos dele, eles renunciassem todos os ganhos tecnológicos como uma coisa que pertence ao governo pela senhoriagem e não a nós, consumidores, nós teríamos a riqueza dos nossos avós. O lastro e começou a emitir do jeito que queria. Isso. E aí você fica... Tá, então você... Vamos lá. Real não é dinheiro. Real não é dinheiro. É moeda. Dinheiro, para ser dinheiro, segundo o critério aristotélico, ele tem que ser reserva de valor. Quem guardou reais conseguiu reservar valor? O ouro, que é uma merda, que é um negócio que foi pesadamente demonetizado. Quem comprou ouro no pico de 80, perdeu dinheiro até 2007. Isso é uma reserva de valor? Não. O ouro era R$10 quando começou o plano real, era 10, 11 reais e agora tá quanto? Acima de 300.